Estamos de volta e a gente discute agora a Base Nacional Comum Curricular, a terceira versão do documento que dita as diretrizes pedagógicas para a educação básica no Brasil foi concluída no início deste mês. O texto fala das aprendizagens essenciais da educação infantil às séries finais do ensino fundamental e deve ser considerado para a elaboração dos currículos de escolas públicas e privadas. Para falar sobre a base, recebemos a doutora em Políticas Educacionais e membro do Conselho Municipal de Educação, a professora Andréia Melanda. Andréia, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa. Andréia, a gente já, como já disse, já é a terceira versão desse documento. Ele foi submetido a consultas públicas, foi discutido em seminários. A gente pode dizer que ele foi construído de uma maneira democrática? A gente pode dizer que ele foi construído de uma maneira democrática desde a primeira versão, né? Então, o MEC abriu uma plataforma para que a sociedade, os professores, os pesquisadores palpitassem, né? Dessem opiniões sobre o texto, né? Sugerissem modificações no texto. E aí, dessa primeira versão, que foi de 2015 até março de 2016, surgiu uma segunda versão, né? Que foi agora para a terceira, que foi promulgada agora no dia 6 de abril. Então, teve sim essa consulta pública com a sociedade. E o que acontece agora? A base ainda não está valendo, né? Quando que ela entra em vigor? A base entra em vigor a partir da homologação do MEC. Então, o que está acontecendo agora com a base nacional? Ela está no Conselho Nacional de Educação, né? Então, os conselheiros vão opinar sobre a base. Então, qualquer mudança que seja feita vai ser a partir do Conselho. E aí, após este momento, essa base vai para o Ministério para homologação. E aí os sistemas, as escolas têm um prazo, né? Porque toda lei, quando ela é instituída, ela tem um prazo, uma gradualidade na implantação. E aí os sistemas terão, então, 2 anos para efetivamente colocar a base para funcionar. Esse parecer do Conselho Nacional de Educação deve ser dado até o fim deste ano? É o prazo que o MEC estipula, né? Mas sempre há atrasos, né? Desde a primeira versão da base, ela está vindo com atrasos, né? Então pode ser que isso não ocorra. Uma segunda colocação que também faz parte da base, vocês percebem que não entra o ensino médio agora, porque o ensino médio, com o novo ensino médio, ele também tem que ser aprovado uma base curricular até o final desse ano. Então as duas precisam caminhar concomitantemente no Conselho. E esse texto, então, ele pode sofrer alterações ainda? Eu acho que sim, mas muito poucas, né? Então, é mais a base, ela é um documento normatizador, né? E como tal, ela vai nortear todo o currículo da educação básica, né? Agora, neste momento, do infantil e do fundamental, e posteriormente para o ensino médio. Eu acho que poucas alterações serão feitas, mas o Conselho ainda pode sugerir alguma coisa. No texto de divulgação da base, feito pelo MEC, ele coloca o documento como... Ele diz que esse documento coloca a educação brasileira em compasso com as demandas do século XXI. Só que cedendo a pressões de grupos conservadores, religiosos. Uma alteração importante nesta última versão é que o texto retirou os termos identidade de gênero e orientação sexual. Quais são as consequências da anulação desses termos para o ensino, para a formação desses alunos? Bom, a consequência imediata, ao meu ver, é você aumentar o preconceito e a discriminação, né? Então, por uma questão dos setores mais conservadores do Congresso Nacional ou por uma questão da redundância dos termos usados no texto da base, optou-se pela retirada das questões de gênero e da orientação sexual. No entanto, como a base é um documento balizador de currículo, essas questões, elas devem ser discutidas, elas devem ser contempladas, sob a ameaça de nós aumentarmos ainda mais o preconceito nas escolas, onde não há a informação, isso inevitavelmente acaba acontecendo. Então, é uma proposta que, embora tenha sido justificada, né, ela precisa ser considerada. E aí vai caber às escolas trabalhar estas questões, né, ou dentro da base diversificada do currículo, mas não deixar de fazer. Não deixar de discutir, não deixar de contemplar a orientação sexual e as questões de gênero.
Uma outra questão que repercutiu bastante quando da divulgação desse texto foi a antecipação da previsão da alfabetização das crianças até o 2º ano do ensino fundamental. Sim, antes era até o terceiro. Essa questão também não é muito consensual entre os pesquisadores da área, se seria o adequado ou não? Não há um consenso entre educadores, pesquisadores e neurocientistas sob o ponto de vista de pensar qual é a idade mínima para a alfabetização, ou onde é que ela deve se encerrar. A gente teve uma política que foi o PNAE, que foi o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que ainda está em vigor, né, como política pública, que a criança deve ser alfabetizada, então, até os 8 anos. Nada impede, como não há consenso, nada impede de que essa criança possa ser alfabetizada aos 7 anos. Até porque hoje a criança tem um repertório muito maior, né? Ela tem a necessidade de ler, para jogar um jogo num tablet, num videogame, ela precisa da leitura, né? Então é uma necessidade da criança. O que cabe uma discussão um pouco mais aprofundada nesse sentido é como é que as escolas, principalmente as escolas públicas, que têm uma demanda maior de atendimento, vão conseguir alfabetizar todas as crianças numa sala aí que comporta 30, 35 crianças, todas ao final do mesmo período, né, do 2º ano, e aí a criança com 7 anos. E aí a proposta da alfabetização traz, né, nesse sentido, questões de o aluno precisa escrever uma carta, escrever um bilhete, fazer uma produção de texto com uma sequência lógica, né? Então, acho que o impacto não é a alfabetização. O impacto é, primeiro, como é que essa alfabetização vai ser dada, qual é a estrutura que o Estado vai dar para a alfabetização do ponto de vista do atendimento, né, das matrículas. A gente tem muita matrícula na escola pública que é com mandado de segurança, e num segundo momento, que técnica e que método que vai ser usado para alfabetizar, porque isso não fica claro na base. A base não explicita. Não. E um dos objetivos finais desse documento, que é essa diretriz, é trazer a equidade do que se ensina em escolas públicas e particulares. Mas é um pouco utópico pensar que esse documento vai conseguir levar, né, nivelar a qualidade desse ensino, né? Vai ser difícil para que ela seja implantada, essa base? Eu acho que aí vai da adaptação de cada um dos sistemas de ensino, né, da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Aí a adequação da base a cada um desses sistemas, né, é claro, é uma política, a gente vai ter que... É uma política importante, inclusive porque vai balizar a formação de professores, material didático, as propostas pedagógicas das escolas, mas isso é um caminho que vai ser percorrido assim com muita calma, né, com muito discernimento por todos os sistemas, porque afinal de contas nós estamos falando aí de uma faixa etária que vai desde a creche, né, da pré-escola até o final do ensino fundamental. Então a gente está falando aí de crianças com 4 anos, que é o nível obrigatório, até os 14, que é o 9º ano do ensino fundamental. Então é muita gente para a gente acertar o passo dentro da base. Tá certo, André. Muito obrigada por suas contribuições, por aprofundar essa discussão aqui. Eu que agradeço.